Oi gente, tudo bem? Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula, algumas dicas importantes. Primeira dica, anota no caderno. Pega o caderno, abre lá na matéria de geografia, anota as informações, como se fosse uma aula, tudo bem? Vocês vão ver que está aparecendo informações aí na tela durante a aula, pode copiar ou faz sua própria anotação com as palavras que você quiser, tudo bem? Segundo, ficou com dúvida? Deixa nos comentários, entre em contato comigo que a gente tira as dúvidas, tudo bem? Terceiro, se você é aluno da escola pública, lembra de baixar o centro de mídias, as aulas lá estão acontecendo também. Agora vamos para a nossa aula de geografia. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos continuar nossa aula sobre Eurásia. Dessa vez eu vou abordar 2 países que são considerados transcontinentais. Eles estão em 2 continentes ao mesmo tempo, como eu falei na aula passada. Tudo bem? Eu não vou me aprofundar muito nos países, porque aí exigiria uma aula só sobre cada um deles. Tudo bem? Então eu vou falar mais por cima e por que é importante a gente ficar de olho nesses países. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre a Turquia, tá? Vamos abordar esse país. A Turquia, qual que é o nome oficial? República da Turquia, tudo bem? Mas não tem problema você chamar de Turquia, mas em documentos oficiais tem que ser República da Turquia. Qual é a capital? Ankara. As pessoas costumam confundir, achar que a capital da Turquia é Istambul. Não. Istambul era a capital do Império Turco, o Império Otomano, desculpa, mas aí é aula de história, tá? Qual que é a língua que se fala na Turquia? O turco. Qual que é a grande característica dela? Ela ocupa toda a península da Anatólia. Gente, península é uma faixa de terra estreita, cercada de água por 3 lados, e que tem conexão com uma parte mais larga de continentes. A gente vai ver no mapa para vocês entenderem melhor, tudo bem? Qual é a cidade mais populosa? Istambul. Aliás, Istambul ela tem uma característica importante, que ela é a única cidade bicontinental que existe no planeta. Ela está em 2 continentes. Eu vou mostrar para vocês onde ela está, tudo bem? E a moeda é a lira turca. A bandeira é essa que vocês estão vendo aí na imagem, tudo bem? Esse mapa aqui, então, ele está mostrando para a gente a localização da Turquia. Ali no cantinho tem um globo em vermelho destacado onde é a Turquia, e aqui tem um zoom, né, mostrando onde está mais, né? A capital Ankara é onde está com o símbolo com a estrela, e depois tem algumas cidades mais importantes. Olha ali, Istambul, a parte onde Istambul está localizada. É uma parte mais fina. Essa parte mais fina é a península, tudo bem? No meio, ela está sendo dividida pelo Estreito de Bósforo, lá da aula passada. Então ela é dividida por aquilo lá. Então parte dela está na Europa e parte dela está na Ásia, tudo bem? Então ela acaba sendo uma cidade muito mais atrativa, justamente porque a troca cultural entre a Europa e a Ásia é muito mais intensa nessa região, tudo bem? Mas a capital é outra cidade, tudo bem? Como eu coloquei ali no canto, a gente vai ter o Mar Negro de um lado e o Mar de Mármara e o Mar Mediterrâneo ao sul, e aos lados a gente vai ter outras regiões. Tranquilo? Tá? Até aí tudo bem? Bom, olha só, o que é importante a gente ver também sobre a questão da Turquia. Olha como ela é fisicamente. Então, lembra lá que teve uma atividade que tinha um mapa físico e eu pedi para perguntar qual que era a variável que estava mostrando a questão física dos países, né, da Europa? E a variável era a cor. Olha aí, a cor está indicando para a gente os locais mais altos e mais baixos. Mas como que eu consigo saber essa questão das cores? Eu preciso olhar na legenda. Se não tiver legenda, pessoal, fica difícil saber. Com o passar do tempo, se você começar a olhar muitos mapas físicos, você começa a entender já de cabeça o que significa algumas cores. Mas no nosso caso, vamos olhar ali na legenda. Aqui na legenda, se vocês olharem, eu estou apontando na minha tela, mas vocês não estão vendo, mas está ali. Quanto mais próximo do verde, menor a altitude, mais perto do zero, do nível do mar. E quanto mais próximo do branco, maior a altitude.
beleza? Tá, então o que a gente percebe? Entre 0 e 50 metros está verde, está em tons de verde. Essa geralmente é a altura do que a gente considera uma planície, que, como o nome diz, é algo bem plano, você não vai ver grandes ondulações, tá? É retão quase, beleza? Então o que a gente consegue perceber? Na Turquia tem poucas áreas que são planícies, né? Ela está muito mais concentrada ali na península, né? Ali perto de Istambul e mais próxima do litoral. A partir dos 50 até mais ou menos 1.000 metros, a gente já começa a chamar de planalto, plano alto, em que não quer dizer que é reto, tá bom? Quer dizer que tem áreas com umas elevações maiores e menores, mas não tão intensas, tá? Então a maior parte da Turquia é formada de planaltos e acima disso montanhas. Algumas têm até neve, como a gente pode ver aqui nessa parte. Então é importante ter isso em mente, porque como tem muita montanha, diminui a quantidade de locais disponíveis para plantação. Se diminui a quantidade de locais disponíveis para plantação, eu já começo a ter uma ideia de que a agricultura não é o forte daquele país. Tá? Então vão ser outras formas de arrumar dinheiro, tá? Que nem eu coloquei aqui, ó, nesse novo slide. Então, a economia da Turquia, onde que é que ela ganha dinheiro? Tá? Onde é que gera dinheiro? No setor de serviços, que é o turismo, por ser um local historicamente rico, né? Comunicações, transporte, produção de tecidos, né? Aí a questão da indústria, por ter muito planalto e muita montanha, então a gente vai ter uma pesquisa, né? E um uso econômico dos minerais, ainda mais porque é uma área ali que tem placas tectônicas perto que ainda estão se mexendo, então vai ter bastante uma movimentação física intensa que vai, com o passar dos anos, aumentando ali a quantidade de minérios disponíveis para uso econômico, tudo bem? Então também tem petróleo, carvão, cobre, gás natural, que é importante nessas regiões, tá? A agricultura, ela acontece mais ali na região das planícies, aquelas áreas verdes que nem a gente viu lá na imagem, tá? E aí, o que eles vão plantar? Trigo, beterraba, açúcar, azeitona. Da azeitona se faz o azeite, né? E aproveitando também vai ter a produção ali de gado, né? Carneiros, cabras, aí é mais lá no Planalto, tudo bem? Tá? Mas pra gente, no momento, o que é importante a gente não ficar focando tanto na economia, porque o nosso foco é a geopolítica da Turquia, para vocês entenderem essa importância, tá? Porque eu quero dar o ênfase nisso. Atualmente, quem é o presidente da Turquia? É esse cara que está aí na foto, que o nome dele é Recep Tayyip Erdogan, ou Erdogan. As duas formas de pronúncia não tem problema nenhum, tá? A Turquia, até 2017, ela era o que a gente chamava de parlamentarismo. O que isso significa? Quem manda na política interna do país é um parlamento. É como se o presidente ele seja responsável mais pelas políticas externas, né? E no parlamento você elege uma pessoa que vai cuidar da política interna. Obviamente que política interna e externa, um vai influenciar o outro, tá? Então você teria assim duas pessoas mandando no país. Isso é o parlamentarismo, tá? O Erdogan, ele era presidente do parlamento. Só que aí em 2017, ele fez uma votação, né? Ele chamou o povo para votar se o povo queria mudar isso. Em vez de ter dois presidentes, teria um só, que nem aqui no Brasil, tá? Então não teria mais o chefe do parlamento e o presidente do país. A gente uniria as duas coisas. E foi uma votação assim bem estranha, tá?
com vários casos aí, várias denúncias de que houve manipulação dos votos. Eu não tenho como provar, eu estou falando com base nas notícias, tudo bem? Mas aconteceu que sim, a população quis mudar e aí o Erdogan passou a ser o presidente do país. Até aí você pode virar para ele e falar assim, tá, professor, tá, mas o que tem? O que tem a ver isso? Bom, vamos lá. O Erdogan, ele é muçulmano, ele segue o islamismo. Mas na Turquia, as leis, elas falam que o Estado é laico. Lembra, eu já expliquei para vocês o que é o Estado laico lá no começo do ano. Então a gente tinha, o presidente ele pode ter uma religião, não tem problema nenhum, mas ele não pode fazer leis beneficiando essa religião em detrimento das outras. O Estado tem que ser laico, então tem que ser leis que beneficiam todo mundo. Tá? O Erdogan, ele, por ser muçulmano, ele começou a trazer coisas do Islã para a vida pública, né? Então ele começou a fazer leis que estão beneficiando mais quem é muçulmano e até características da religião muçulmana para dentro da vida pública, né? E isso começou a desagradar muita gente. É óbvio que quem é muçulmano e conservador ficou do lado do Erdogan e fica do lado do Erdogan, acha certo, né? Mas tem muita gente, principalmente uma galera que é muito mais assim, classe média, que é mais global, que gosta mais da questão do globalismo, que fala que não tem nada a ver, não pode misturar. Então lá na Turquia, parecido com o que a gente vê aqui no Brasil, é muito polarizado, só que aí no caso é entre pessoas conservadoras do islamismo e pessoas que podem ser muçulmanas ou não, mas elas acreditam que o Estado tem que ser laico. E o Erdogan, ele é um cara, assim, como a gente pode ver na foto, assim, ele não é um cara que aparenta ser alguém muito maleável, ele segue as coisas ali, mas na rigidez. Se tem manifestação contra o governo dele, é reprimida de forma intensa, de forma violenta, tá? Então, não dá para chamar de ditadura, tá? Não se encaixa no que a gente considera uma ditadura, mas está caminhando para isso. Assim, ele não é uma ditadura, mas ele é autoritário. Então ele quer que a autoridade dele prevaleça em cima das leis. Tudo bem? Numa ditadura, geralmente, o Estado, né, quem está mandando, ele não é somente autoritário, mas ele também é totalitário, ou seja, tudo vai para a mão dele e tem que ser a vontade dele. Tudo bem? É ele que manda, ponto final. Autoritário, ele impõe as vontades dele, só que você ainda tem outras coisas, outros órgãos dentro, né, da política do país que tenta segurar isso, tá? Bom, o Erdogan ele está fazendo isso, então o país dentro já é complicado, ok? Onde que está o maior foco de pessoas que são contra o Erdogan? Em Istambul, que é uma cidade que recebe muito mais turistas, pessoas do mundo todo, então é um pensamento muito mais ocidental. Lembra da aula sobre as diferenças entre o mundo ocidental e o mundo oriental? Então já tem aí, né? Então o Erdogan ele tem uma cabeça muito mais voltada lá para o Oriente Médio, né? O mundo muçulmano, enquanto que em Istambul a gente vai encontrar muito mais pessoas para o lado do pensamento ocidental. Além disso, além dos problemas internos, a Turquia ela tem dois grandes problemas no país dela. A leste do país tem uma população, tem um povo que são os curdos, beleza? Que eles vira e mexe tem conflito entre o governo e a população curda, porque os curdos querem se separar para ter o próprio território. Mas por que isso? Vou voltar rapidinho lá na história, tudo bem? Talvez eu abordo isso mais para frente no ano, eu não sei ainda. No final da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano ele foi dissolvido entre vários países, um deles a Turquia. E foi prometido terras para vários povos, tá? E um dos povos que queriam ter terra, né, queriam ter seu território para criar seu próprio país, é um povo curdo.
Só que qual foi o problema? Eles não ganharam. Então eles estão espalhados em vários países. E dentro desses países eles brigam para poder ter seu próprio território, que eles chamam de Kurdistão. Eu nem vou entrar nesse assunto agora porque é complicado, mas só para vocês terem uma noção. Então, dentro da Turquia tem o povo curdo, que tá mais concentrado no lado leste, e vira e mexe tem briga porque eles querem se separar, tudo bem? Não bastando isso, ao sul do país, a gente vai ter a questão dos sírios. Lembra da guerra da Síria, que a gente via falar bastante nos jornais? Deu uma diminuída, mas não significa que a guerra não acabou. Ela deu uma esfriada. Pensa nas pessoas que não tem nada a ver com a guerra, né? Tá acontecendo uma guerra no local ali, você acha que ela vai querer ficar no país? Não vai. Ela vai querer sair. Então, o que acontece? Os sírios eles começam a fugir para várias regiões e a Síria faz divisa, né? Tá ali dividida com a Turquia. Se os sírios que estão fugindo conseguirem passar da Turquia, eles conseguem ir para a Europa, que talvez encontrem condições de vida melhor. Qual que é o problema disso? A guerra da Síria, ela é bem complicada, ela é bem complexa, porque ela envolve sírios que são a favor do governo da Síria, sírios que são contra o governo da Síria, envolve o Daesh, que se auto-intitula Estado Islâmico, e envolve países vizinhos. Então envolve Estados Unidos, envolve Rússia, envolve muita gente, né? E aí o que acontece? Os sírios que estão fugindo da guerra, que não tem nada a ver com o conflito, eles têm que passar pela Turquia para chegar na Europa. Só que o que a Europa fez? A Europa virou para a Turquia, né? A União Europeia virou para a Turquia e falou assim: Turquia, não deixa essa galera vir para cá. Segura aí. Por quê? Porque vai que no meio das pessoas que estão fugindo tem os terroristas do Estado Islâmico, né? Eles não usam uniforme, não dá para saber quem é. E já teve bastante casos de ataques terroristas do Estado Islâmico na Europa. Então, para não ter esse problema, a Europa virou para a Turquia e falou assim: segura eles aí. Aí a Turquia: tá bom, eu seguro, mas eu preciso de dinheiro, né? Porque eu vou ter que construir um local para segurar esses refugiados, eu preciso levar alimentos, eu preciso dar segurança, e tudo isso envolve dinheiro. Então a Turquia utilizou muito essa questão dos refugiados sírios, e ainda usa como uma forma de chantagear a Europa para dar mais dinheiro, para dar mais armamento. Ou seja, como assim? Ó, tem um problema vindo aí, eu seguro, mas para eu segurar esse problema você vai ter que me ajudar aqui. E aí sempre que a Europa fala que não vai ajudar, que acha que o Erdogan está exagerando, o que ele faz? Ele deixa passar. Ele fala: tá bom então. Ele vira lá para os sírios e fala: ó, galera, quem aí quiser ir para a Europa, fronteira está aberta, é só ir. Tudo bem? E aí começa aí uma grande quantidade de sírios refugiados para a Europa, e começa a virar um problema também para os outros países, porque no meio dessa galera que está fugindo tem os terroristas. Então aí o que a Europa faz? Ela vira para a Turquia e fala: ó, Turquia, não, o que você está precisando? Vamos negociar. Aí a Turquia: então beleza, não deixa mais os refugiados passar. Então a Turquia, infelizmente, ela está usando os sírios como uma forma de pressionar a Europa a dar o que a Turquia quer. Então o Erdogan, ele não é bem visto, né? O pessoal não olha ele com bons olhos nessas questões, tudo bem? Além disso, dentro da Síria tem um outro país que quer crescer ali a sua influência, porque a Síria tem petróleo, que é a Rússia. Então vira e mexe também, ali tem umas tretas entre o exército da Turquia e o exército da Rússia. Então a gente pode ver que na geopolítica, né, do planeta, a Turquia tem um papel muito importante e até complicado. Ela não pode ser ignorada completamente, principalmente quando a gente está falando sobre a guerra da Síria e a questão do povo curdo, tá bom?
E agora a gente vai falar da Rússia, que o nome oficial é Federação Russa. Então, como eu falei para vocês, o nome oficial é Federação Russa, a capital é Moscou, o idioma é o russo e qual que é uma das grandes características da Rússia, que é o maior território do planeta, tá? É o maior país do mundo pensando em território. A cidade mais populosa é a capital Moscou e a moeda é o rublo russo. Eu esqueci de colocar a bandeira da Rússia no PowerPoint, vocês vão ver aparecendo aí na imagem, tudo bem? Pô, foi sem querer, tá? Bom, a Rússia ela é extremamente importante, vocês vão ver, A Rússia é extremamente importante. Antes da gente falar da importância da Rússia, olha o mapa. Então nesse mapa a gente já consegue ver o tamanho da Rússia. Ela basicamente pega parte da Europa e quase toda a Ásia. Só que a Rússia ela tem um probleminha, que vamos lá, no próximo mapa a gente vai perceber. Olha só. Nesse mapa aqui a gente consegue ver que a maior parte da Rússia é plana, planície, tá bem? E tem algumas áreas montanhosas. Só que esse mapa aqui não mostra, para poder facilitar a leitura, a questão da neve. A Rússia está muito perto do Ártico, então boa parte do norte da Rússia, tá? Ela é puro gelo, tá? Então, a vida na Rússia, viver na Rússia não é fácil. Então, as maiores cidades e a maior concentração de pessoas não estão próximas do Ártico. Elas estão mais ao sul. Como a gente pode ver aqui nesse mapa, os pontinhos vermelhos mostrando algumas das principais cidades. Olha só, elas estão muito mais próximas da fronteira com os outros países, tá? Então, assim... Plantação na Rússia não é uma coisa fácil, justamente por causa do frio. Então, a agricultura não é o forte da Rússia. Ela é forte em outras coisas, como, por exemplo, níquel, ferro, diamante, petróleo, gás natural. Tudo bem? E por causa da grande quantidade de água doce em forma de gelo, né, em forma de neve, ela tem 1/4 da reserva de água doce do planeta. Ainda perde para o Brasil, a gente tem muito mais. Tudo bem? E olha só o que eu coloquei aqui também para vocês entenderem. Petróleo, gás naturais, metais e madeira respondem por mais de 80% da exportação russa. É muito parecido com o que a gente vê aqui no Brasil. O que segura a economia da Rússia não são suas indústrias. É o que ela tem de riqueza natural, tal qual o Brasil. Tudo bem? É por isso que o Brasil e a Rússia... no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, são dois países que foram muito comparados no seu crescimento econômico porque começou a investir justamente nas mesmas coisas, riquezas naturais, tá? Como eu estava falando para vocês, a Rússia é extremamente importante para a história da humanidade porque foi dela que surgiu a antiga União Soviética, que a gente já falou em sala de aula. Já fizemos atividade, já fazemos algumas pesquisas, né? E ela mudar para a União Soviética mudou toda a dinâmica do planeta, lembra da ordem bipolar? Então, né? Ela disputou muito com os Estados Unidos, a influência, quem era o país mais desenvolvido, mais rico. Então, não podemos ignorar a Rússia no jogo internacional, tá? E quando acabou a União Soviética, a Rússia ela herdou todo o aparato militar que a União Soviética tinha. Então, tudo que eles tinham de armamento, munição, inteligência, basicamente ficou com a Rússia. Tudo bem? Quando a Rússia acabou... Quando a União Soviética acabou e todos os países que faziam parte da União Soviética começaram a ter sua independência, eles se uniram de novo, só que dessa vez não como um país só, mas como um bloco econômico, chamado Comunidade dos Estados Independentes, CEI, para se ajudar só economicamente. Só que qual era o país mais forte, economicamente falando, desse grupo todo? A Rússia, que herdou tudo da União Soviética, tudo bem? Então,
mesmo sem a União Soviética, ela ainda teve ali a sua influência e uma supremacia nas decisões em cima dos outros países, tá? Como a Rússia tem um grande exército, um exército muito forte, por sinal, eles entraram, né, foram convidados a ser membros da OTAN, que é a Organização do Atlântico Norte, que é basicamente um grupo de defesa formado por alguns países que são próximos do Atlântico. O Brasil não faz parte, tudo bem? Mas é um grupo militar. Então, dependendo de onde vai ter guerra, quem faz parte da OTAN pode pedir ajuda para os outros membros da OTAN. Então, isso é extremamente importante. Além disso, para vocês entenderem a força da Rússia, ela tem uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU, que era da União Soviética e passou para a Rússia. O que isso significa? Significa o seguinte: a ONU, ela tem um Conselho de Segurança, né, que vai discutir sobre os problemas do mundo no que diz respeito à segurança e possibilidades de guerra. E quem faz parte? 15 países. 5 são permanentes e os outros 10 é rotativo. Fica 2 anos, depois tem eleição e troca. Tudo bem? Quem são os fixos? Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, Inglaterra e China. China? Agora me fugiu. A China. Bom, o que isso significa? Se vai ter algum conflito muito complicado no planeta, a ONU coloca em votação sobre a possibilidade desse conflito acontecer ou não. E aí se coloca na pauta, né, essa discussão. E aí os países vão votar sim, vamos discutir esse problema, ou não vamos discutir esse problema. Quem é membro fixo, o voto é mais forte do que quem é membro rotatório. Então o que acontece? Vai ter uma guerra em algum lugar, vamos discutir sobre isso. Desses 5, se um falar não vamos discutir sobre isso, não se discute. Entendeu? Então isso é muito importante, porque o papel do Conselho de Segurança da ONU seria evitar guerras, mas como faz parte do Conselho fixo 5 países que costumam entrar bastante em guerra, que tem um peso muito grande nos conflitos internacionais, o voto deles tem mais peso do que os outros países rotatórios. Então, essa é uma das grandes críticas que se fazem à ONU, que essa dinâmica não evita ter guerras, tá? Mas aí fica... ONU é uma outra aula que a gente vai discutir só a ONU, tudo bem? A Rússia, como eu falei para vocês antes, estava tendo um crescimento econômico muito forte, era muito intenso. Ela acabou assim sendo olhada com bons olhos, né, como um país que está ficando rico. E aí, Brasil, que estava tendo um crescimento intenso também. Rússia, como eu já falei. A Índia, a China e a África do Sul, né, 5 países que estavam tendo um crescimento econômico muito forte, eles se uniram e criaram o que a gente chama de BRICS, que não é um bloco econômico, mas são 5 países cuja economia estava se desenvolvendo muito bem e que se uniram para se ajudar, mas também para ajudar outros países mais pobres, tá? E não é um bloco econômico. Mais para frente, quando a gente for ter aula de bloco econômico, vocês vão entender o porquê não é. Agora, no momento, simplesmente anotem que BRICS não é um bloco econômico, tudo bem? Hoje, né, Rússia ainda tem um bom crescimento econômico, China, a gente nem se fala, mas Brasil, Índia e África do Sul tá aí capengando, né, tá complicado. Além disso, a Rússia... ela vem tentando ocupar no cenário geopolítico, né, uma influência que os Estados Unidos vem perdendo. Então a Rússia, ela vem muito forte ali na ajuda com a Síria, com a Venezuela, com a Coreia do Norte, que são países que têm uma relação bem complicada com os Estados Unidos, né?
Eles não querem ser muito amigões dos Estados Unidos, não, mas também não quer ser inimigo. Mas a Rússia vai lá e fala, não, peraí, fica tranquilo que se os Estados Unidos abandonar vocês aí na questão econômica, a Rússia está aqui para ajudar. Então, e aí os Estados Unidos olha isso e vê, peraí, né? Então a gente vai ter uma briga de influência, né? Lembra, a gente está numa ordem multipolar, então tem vários polos de poder aí e os países disputando esses polos, tudo bem? Então, eu não vou falar mais sobre isso da questão da Rússia, tem as suas brigas internas que aí é mais uma aula só, porque é muita coisa, mas é importante vocês entenderem o que dessa aula toda. Turquia é extremamente importante para a gente entender os conflitos, principalmente ali na região do Oriente Médio, tá? O papel dela. E a Rússia é extremamente importante a gente entender para a geopolítica do planeta, tá? As opiniões e o que acontece na Rússia reverbera no mundo todo, tá? Para vocês terem uma noção, né? Só para acabar aqui uma informação rápida, a Rússia foi um dos primeiros países a que começaram a se prevenir contra o Covid-19, né? Quando eles viram ali na China que tá do lado, que o problema tá feio, eles já correram atrás também. E hoje a Rússia tem casos do Covid, mas são poucos porque eles começaram ali a se prevenir, tá? Mas é algo importante, tem que ter essa noção. O Brasil tem comércio com a Rússia? Tem comércio com a Rússia, então o Brasil não vai bater de frente com a Rússia porque sabe que é um grande parceiro econômico nosso, né? E o mundo todo vai ficar de olho nas decisões da Rússia. Para você também terem uma noção, há uma acusação, eu não vou falar que é certeza porque não tem documentos provando, mas há uma acusação de que a Rússia interferiu nas eleições dos Estados Unidos para o Trump ganhar, tá? Porque aí a Rússia consegue manipular ali e ter uma conversa melhor com o Trump do que se ela tivesse com outros candidatos, tudo bem? Eu espero que tenha ajudado, acho que essa aula ficou mais cansativa, mais intensa, né? Porque o conteúdo nosso pedia para falar desses dois países. Se a gente tivesse em sala de aula, teria sido um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil. Mas, né, eu espero que tenha ajudado. Caso tenha ficado dúvidas, deixa aí nos comentários. Quem é a do Paula Santos do 9º ano, volta lá no Google Sala de Aula, tem atividade para fazer sobre o conteúdo. Assiste essa aula primeiro e depois faz a atividade, pessoal. Não faz antes, porque depois vocês estão vindo fazer perguntas que eu já respondi no vídeo. Tudo bem? Se você não é aluno do Paulo Santos e chegou nesse vídeo, espero que ele tenha ajudado, né? Que tenha despertado o interesse em conhecer mais sobre a Turquia, mais sobre a Rússia. Tem muito mais coisa que se pode falar sobre esses países, que não dá mesmo para eu abordar tudo aqui, senão vai ficar gigantesco e ninguém aguenta videoaula gigantesca. Tudo bem? Então é isso aí, obrigado e eu vejo vocês na próxima videoaula.